Talvez você já tenha sentido como se tivesse perdido um pedaço de si mesma. Sabe como se alguns sonhos que um dia foram muito importantes para você tivessem morrido ou se perdido pelo caminho? Isso dói. Eu tenho certeza disso. Sabe por que dói? Porque é como se você estivesse vivendo um luto. Nós não vivemos um luto só porque perdemos pessoas. Nós vivemos lutos porque perdemos projetos, porque perdemos sonhos. E isso traz para dentro de nós um vazio que às vezes ninguém vê e que muitas das vezes nem a gente percebe. Às vezes a gente vai, olha para trás e pensa, cara, eu já não tenho mais idade para isso. Ah, não vou fazer isso não. Já passou meu tempo. Esse sonho não é mais meu. Deixa que os meus filhos vão realizar por mim. Gente, esse é o pior erro que a gente pode cometer, porque nossos filhos têm os sonhos que são deles e que são completamente diferentes dos nossos. Mas deixa eu te dizer uma coisa com muito carinho. Abra o coração, porque vem chinelada de pantufa. Os sonhos que são verdadeiros, eles nunca morrem. Ou os seus sonhos podem estar adormecidos, ou eles, na verdade, não eram os seus sonhos. Porque muitas das vezes a gente também vai cultivando sonhos que são, na verdade, expectativas das outras pessoas a partir das nossas vidas. Precisamos primeiro separar o joio do trigo. Esse sonho que está adormecido é seu mesmo? Porque se ele realmente foi seu em algum momento, um tempo, ele ardeu no seu coração, ele está só adormecido dentro de você. Ele continua aí esperando o momento de florescer. E o que ele precisa para florescer? Ele precisa de adubo, ele precisa de sol. Às vezes ele precisa daquela revirada, sabe aquela revirada que a gente dá na terra? Ele precisa de água, mas ele está aí, só te esperando. E talvez... é só uma hipótese. Você pode estar cuidando dos sonhos de tantas pessoas que os seus sonhos têm ficado para trás. Se esse sonho que você teve em algum momento da sua vida, e eu não sei qual é o seu sonho, ainda mexe no seu coração quando você lembra dele, é porque ele ainda existe. Ele pode ter mudado de forma, ele pode não ser mais exatamente como você havia imaginado no passado, mas a essência dele continua exatamente aí, pulsando dentro de você. Porque hoje também você já é uma outra pessoa. Aquele sonho pode não fazer sentido do jeito que você imaginou. Gente, o mundo mudou. Coisas evoluíram e com isso o nosso sonho também vai ficando ultrapassado, mas o que a gente precisa é só dar uma repaginada nele e seguir à frente, porque se esse sonho carrega uma verdade sua relacionada ao seu propósito de vida, ele não vai se apagar. Porque ele carrega dentro dele um pedaço da sua identidade, parte daquilo que Deus plantou no seu coração. Esses dias eu falei sobre isso, de que Deus planta no nosso coração algo que ele sabe que a gente tem competência para realizar, que a gente tem condições de realizar. Quem duvida de nós somos nós mesmos. Talvez lá no fundo, o que você tenha desistido lá no passado fez com que esse sonho continuasse adormecido. Mas não foi por falta de capacidade. Às vezes te faltou coragem. E coragem não só de desbravar o seu sonho, coragem para deixar algumas pessoas para trás. Coragem para dizer não para os outros, se colocar em prioridade, se colocar como o centro da sua própria vida. E hoje você pode olhar para isso e pensar assim, meu tempo já passou. E infelizmente... o tempo realmente passa. Só que se a gente não resgata o nosso sonho... gente, eu não tô falando de um sonho que você pode ter tido quando você tinha 3 anos de idade, 5 anos, 15, 20, 30, não. Pode ser um sonho que você teve na virada do ano para 2025 e agora você já está em agosto e desistiu dele. Para com isso. Retoma esse sonho, a gente ainda tem tempo. Pode ser que você tenha se distraído, pode ser que verdadeiramente você tenha precisado dar atenção a outra situação, pode ser que você tenha se perdido dentro desse contexto e dado mais importância às coisas de outras pessoas do que a você. O que eu tô aqui para te dizer hoje é que a vida te dá a oportunidade de recomeçar. A Bíblia nos diz que as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã. Gente, é todas as manhãs.
Não é uma manhã sim, uma manhã não. Não é segunda, quarta, sexta. Não é sábado ou domingo. São todas as manhãs. Então, todas as manhãs a gente, de fato, tem oportunidade de recomeçar. E o que eu tenho para te dizer é o seguinte: se esse sonho ainda mexe no seu coração quando você lembra dele, bora olhar para ele com coragem. O problema é que a gente se distrai. E eu tenho certeza que você já se perdeu fazendo as coisas para as outras pessoas ao ponto de nem saber o que é importante para você. Ontem eu estava fazendo um encontro em grupo e a gente estava alinhando os nossos valores. E dentro desse alinhamento, em alguns momentos conversando com as meninas, a gente percebe o quanto que a gente se distancia dos nossos próprios valores, ao ponto da gente ter dúvida. Será que isso realmente é importante para mim? Nós somos condicionadas a fazer muita coisa para fora. Mas, gente, realizar o nosso sonho é algo que depende da gente. Hoje eu estava vendo um perfil do Instagram, foi até uma amiga que me mostrou, de uma pessoa que de janeiro até agora, ela decidiu emagrecer, ela virou a louca fitness, mudou a alimentação, mudou tudo e ela emagreceu quase 30 quilos, ativamente, sem medicamento, fazendo atividade física. Sonho. E a gente vê pessoas que fazem transição de carreira, pessoas que de repente constroem um melhor relacionamento conjugal, pessoas que de repente fazem uma viagem, sonhos. E aí eu tenho uma pergunta para você. Onde é que estão os seus sonhos? Às vezes eles estão guardados em um caderno que você fez no ano passado, que era o seu livro do sonho. Pode estar guardado dentro do seu coração, onde só você tem acesso. Pode estar guardado numa folhinha aí, em algum lugar perdido dentro das gavetas da sua casa, mas ele pode estar só adormecido. Hoje você pode escolher. É isso que eu quero te convidar a fazer. Eu quero te convidar a olhar para isso de verdade, porque às vezes a gente fica olhando só para os problemas, né? A gente olha para a culpa, para a dificuldade de dizer não, para o medo que a gente tem de fazer alguma coisa, mas hoje eu quero te levar para olhar para outro lado. Olha para esse sonho, diz para ele: eu ainda acredito em você. Você não precisa esperar mais nada. Gente, nossa senha vai ser chamada. E aí, quando essa senha for chamada, será que você está com a tranquilidade de ter buscado efetivamente a realização do seu sonho? Não existe nenhum cenário perfeito para esse sonho acontecer. Você não precisa da aprovação de ninguém. Você só precisa dar o primeiro passo. E qual é o primeiro passo que eu tô te convidando hoje? Volta, olha para você e veja qual sonho meu que realmente está adormecido. Os sonhos que você não viveu ainda estão aí dentro de você. Eles não morrem. Porque o nosso sonho nasce de um desejo muito íntimo nosso. Esse sonho, ele ainda está aí, ele está só esperando a sua coragem para ele, de fato, renascer. Então, para te ajudar nisso, eu vou te deixar uma atividade prática. Eu quero que você pegue um papel e uma caneta e você vai escrever qual o seu sonho que você deixou adormecido. Às vezes era tirar a carteira de motorista, aprender um novo idioma, comprar um carro, conhecer uma cidade, fazer atividade física, eliminar X quilos de peso. Eu não sei, mas qual é esse sonho seu que está adormecido? E de novo, não precisa ser um sonho de 3 anos de idade. Pode ser um sonho que você teve na adolescência, pode ser também um sonho que você teve na virada do ano para cá. Então você vai lá e vai buscar qual é esse sonho. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, você vai ver o que esse sonho desperta em você quando você pensa nele. Você sorri? Seu coração fica cheio de novo? Ele te traz alegria? Te traz tristeza? Se te traz tristeza, repagina esse sonho, troca ele. E por fim, qual é o menor passo possível que só depende de você, que você pode dar ainda essa semana para trazer vida para esse sonho novamente? Gente, é um micro passo, é o que eu chamo de meta ridícula, aquilo que só você consegue fazer, não precisa de ninguém para você fazer, ainda que seja escrever ele no espelho da sua casa, mas que você vai fazer.
Porque o meu objetivo aqui é que você de fato se reconecte com esse sonho seu que está guardado. Então, se você realmente se conectou com esse áudio, com essa pílula, eu gostaria muito de saber que fez diferença para você. Cada passo que você der em direção a esse sonho, você vai se sentir energizada novamente. Um passo em direção ao sonho que você tanto quer vai te trazer vida, sede de viver. E para encerrar, eu quero deixar uma frase para vocês. O que é verdadeiro não morre, só espera coragem para florescer. Então, vamos agir?